Boa noite para todos. Nossa alegria estar aqui com vocês. Nossa gratidão a esta casa abençoada, a direção, seus dirigentes, seus trabalhadores e a cada um de vocês que deixaram seus lares nessa noite para estar aqui conosco. E aqueles que nos assistem depois pelo recurso da gravação, da palestra. Nosso muito obrigado. Que Jesus, em sua bondade infinita, esteja conosco para nos abençoar nesta noite. A nossa proposta, meus amigos, nesta noite abençoada de sábado, é fazermos uma reflexão tendo como pano de fundo um convite que Jesus fez aos seus discípulos. É um convite que nós vamos encontrar no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, como está demonstrado aí, versículos 13 a 24. Um convite que foi feito lá atrás, mas que nós podemos aproveitar muito hoje, porque ele tem muitos pontos de ligação com a doutrina espírita, e a gente pode aproveitar muita coisa das reflexões que Jesus nos deu nesse convite que ele fez. Aliás, o capítulo 16 de Mateus, todo ele é um capítulo muito rico, muito bem elaborado por esse evangelista, que era dos 4 que chegaram até nós, aquele que se diz o texto mais culto, porque Mateus era escriba, dotado da capacidade de escrever, que era um recurso não muito comum na época, e ele faz um evangelho muito didático. O evangelho de Mateus é o mais longo, é o mais didático para estudo, para cursos. Dos que conviveram com Jesus, foi o único que registrou todo o Sermão do Monte, dedicando 3 longos capítulos, que são os capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. Então, estudar o Evangelho de Mateus é muito gostoso. E esse capítulo 16 que Mateus nos trouxe, na verdade, quando ele escreveu, ainda não existia divisão por capítulos e versículos, que veio a ocorrer só no século 13 e 16. Mas esse texto que hoje faz parte do capítulo 16, ele é muito interessante porque ele começa com 2 grupos ou 2 seitas desafiando Jesus, que vocês devem saber, são os fariseus e os saduceus. O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, lá nas notícias históricas, o codificador tem o cuidado de explicar quem eram essas pessoas. Os fariseus eram um grupo, uma seita, formada por indivíduos que se achavam melhores que os demais, eram inimigos dos inovadores, afetavam uma grande severidade de princípios, gostavam de ser vistos pelas pessoas como pessoas santas. E os saduceus eram uma outra seita totalmente diferente. Aliás, o nome vem de um dos líderes, que era Sadoc, e a filosofia dos saduceus era bem diferente dos fariseus. São 2 grupos ou 2 seitas que não se bicavam, para usarmos um termo atual, né? Tinham filosofias ou valores muito diferentes. Só que, por incrível que pareça, para a gente ver como a humanidade evoluiu pouco, eles abrem mão dos seus valores, colocam seus valores de lado e se unem, esses 2 grupos, contra Jesus. Olha que coisa curiosa, né? Mais ou menos como acontece hoje com a humanidade. As pessoas, às vezes, quando têm um interesse, abrem mão dos seus valores, desde que ela consiga ter um resultado ou um lucro com alguma coisa que ela quer fazer. E esses 2 grupos se unem contra o mestre e tentam colocar Jesus na parede, numa situação embaraçosa, e chegam para ele e falam assim: olha, mestre, nós queremos ver da tua parte um sinal do céu, que o senhor produza algum fenômeno aí para a gente ver se o senhor é o Messias mesmo que Israel está esperando. E aí o Cristo, muito sábio, como sempre, muito inteligente, dotado de um grande sentimento de amor pela humanidade, compreendendo a pequenez daqueles homens, ele diz assim: o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Vocês devem lembrar, Jonas é aquele personagem bíblico do Antigo Testamento, que teria sido engolido por um peixe, ficou 3 dias no ventre de uma baleia, né? E no 3º dia ele foi cuspido na praia. E aí ele, sim, depois dessa experiência, ele resolveu obedecer uma ordem de Deus que ele não queria obedecer. Ele fugiu de barco, e por teimosia, porque ele não queria cumprir uma ordem de Deus,
Jonas é o símbolo da pessoa que acha que pode escolher quem é de Deus e quem não é. Então Deus tinha dado uma ordem, Deus, né, o guia espiritual do povo hebreu, tinha dado uma ordem para Jonas para ir pregar para uma nação, e Jonas achava que aquela nação não merecia. Então ele foge de barco e no fim acaba caindo no mar. É jogado no mar, depois de 3 dias no ventre de um peixe, ele volta, e aí sim ele vai cumprir a ordem de Deus. Então Cristo fala isso para eles: o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas, para que eles lembrassem que ninguém na terra tem direito de escolher quem é de Deus e quem não é, porque aqueles homens faziam diferença na sociedade. Jesus convivia com meretrizes, com pecadores, com cobradores de impostos, e aqueles homens não concordavam com isso, não concordavam com a forma como Jesus acolhia todo mundo. E esse símbolo dos 3 dias de Jonas no ventre do peixe também é um símbolo profético do que ia acontecer com Jesus, quando depois de morto ele ficou 3 dias no ventre da terra, ou melhor, no 3º dia, né? Porque os romanos e os gregos contavam o tempo de forma diferente da gente. Se um evento começasse no dia 4 e acabasse no dia 6, eles não falavam 2 dias depois, eles falavam no 3º dia. Por isso fala-se Jesus ressuscitou no 3º dia, mas foi 2 dias depois, né? Então este é o símbolo que Jesus passa para eles: o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. E vai embora, pega os seus discípulos e atravessa o mar. Enquanto está atravessando o mar, Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês precisam tomar muito cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí tem até uma cena meio cômica, porque os discípulos olham um para o outro e falam assim: ih, Jesus deve estar bravo com a gente porque nós não trouxemos pão para o lanche. E aí o mestre, lendo o pensamento, vendo aquilo, fala: não, eu não estou falando de pão, eu estou falando de fermento. Fermento dos fariseus e saduceus. Existe uma diferença entre pão e fermento. O pão você pode comer, ele alimenta. Fermento você não pode comer puro, porque ele azeda o estômago, ele faz mal. Então Jesus está falando: toma cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, tomem cuidado com a doutrina que os fariseus e os saduceus pregam, porque o que eles estão fazendo é algo que vai contra o ensino verdadeiro que o Pai espera que a gente transmita para a humanidade. A missão daqueles homens era levar a verdadeira religião, mas levavam só a aparência, a hipocrisia, o culto exterior, né? Então Jesus critica muito isso. E aí o mestre leva eles então para uma região muito interessante chamada Cesareia de Filipe, que hoje não existe mais essa cidade. Hoje ali é um sítio arqueológico, em Israel, se você for visitar, um sítio arqueológico chamado Bânias, em referência a um dos rios, ou uma das nascentes, que alimentam o rio Jordão, e que nasce ali nas colinas do Golã, no Monte Hermon, no degelo do Monte Hermon, e vai formando o famoso rio Jordão ali em Israel. Antes de chamar-se Bânias, esse local chamava-se Pânias, porque os árabes conquistaram a região e no alfabeto árabe não existe a letra P, então eles passaram para Bânias. Agora, por que chamava Pânias? Porque os gregos, antes de Jesus, conquistaram aquele território, e entre os muitos deuses que os gregos adoravam, porque os gregos eram politeístas, existia um deus chamado Pan. Esse deus era, segundo os gregos, metade homem, metade animal. Da cintura para cima era homem, da cintura para baixo ele era um bode. Tinha também chifres de bode e por aí vai. E esse deus era muito adorado ali na região onde depois se tornou Cesareia de Filipe. Havia até um templo que os gregos usavam para a adoração do deus Pan. Para vocês terem ideia, eles adestravam bodes, os bodes ficavam dançando, tinha música, o povo ia ver, era uma festa. E esse deus Pan, dentro da cultura dos gregos, segundo eles, ele gostava de sacrifício de bodes. Então as pessoas iam ali, naquela época, compravam um bode, matavam o bichinho e jogavam numa gruta, que era uma gruta enorme. Até a gente trouxe uma imagem aqui para compartilhar com vocês. Essa gruta aqui, dá até para ver hoje algumas pessoas andando ali, dá para visitar esse local.
é uma entrada muito grande ali no Monte Hermon, que é um monte respeitado, muito grande, né? E naquela entrada daquela gruta, parece que você vai entrar numa caverna profunda, mas na verdade não. Ela começa ali, essa entrada, e já cai um precipício fundo, do qual você tem dificuldade de enxergar o fundo, e ali tem um tipo de uma água meio parada. Então as pessoas iam, matavam os bodes, ia nessa gruta e jogava o bode lá no fundo. Se o bode boiasse, significava que o deus Pan não tinha gostado do sacrifício. A pessoa tinha que voltar, fazer mais orações, matar outro bode, trazer e jogar de novo. Se ele afundasse, aí sim Pan tinha ficado satisfeito com o sacrifício. Era a cultura da época. E as pessoas tinham medo que Pan não gostasse do sacrifício. Até por causa disso surgiu a palavra pânico, que existe até hoje como resultado desse culto ao deus Pan. Mas o que é que isso tem a ver com Jesus? Quando ele chega ali naquela região, que é justamente uma região politeísta, de culto de vários deuses, ali Jesus vai se revelar pela primeira vez aos apóstolos como sendo o Messias esperado por Israel. Porque ele vai fazer essa seguinte pergunta para os apóstolos: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Aqui nós já estamos em Mateus 16, 13 e seguintes. E aí os discípulos têm alguma dúvida, né? Olha, mestre, alguns dizem que o senhor é Elias, outros que o senhor é Jeremias, ou algum dos profetas que voltou. Não satisfeito com a resposta, Jesus fala assim: mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Vocês aqui, os apóstolos. E aí há um silêncio, até que Simão Pedro quebra o silêncio e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus quem te revelou. Eu fico muito feliz, Pedro, de ver a fé brotando em seu coração, e é sobre essa fé que eu quero erguer a minha doutrina, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque aquele local que a gente mostrou aqui, aquela gruta, aquela entrada onde o pessoal jogava os bodes, era conhecida como as portas do inferno. Que vocês imaginem, né? O mau cheiro que tinha, a sujeira de sangue dos animais jogados ali, era tão feio o lugar que ganhou o apelido de portas do inferno. Então Jesus usa os seus ensinamentos com as coisas do dia a dia que as pessoas sabiam. Ele falou assim: olha, a minha doutrina vai prevalecer sobre tudo isso aqui. Todo esse culto que vocês estão vendo para deuses pagãos que não existem, que são invenções dos homens, tudo isso vai acabar, porque o Evangelho tem que florescer para redimir a humanidade. Então a nossa doutrina vai prevalecer sobre tudo isso aqui. E aí, uma vez que Jesus agora tinha consciência que os 12 sabiam quem ele era, porque Pedro fez uma revelação do céu: o Senhor é realmente o Filho de Deus, o Messias. Jesus começa a anunciar: olha, eu vou ter que ir para Jerusalém daqui a um tempo, mais ou menos daqui a alguns meses. Fazia 2 anos mais ou menos que Jesus estava trabalhando com eles. Daqui a alguns meses eu tenho que ir a Jerusalém, e vou padecer muito na mão dos sacerdotes e dos escribas. Eles vão fazer o que quiserem comigo, vão me crucificar, vão me matar, e eu ressurgirei no 3º dia. E nesta hora, os discípulos têm uma reação, assustam-se, porque eles conheciam muito bem o processo de condenação dos romanos, conheciam o processo da crucificação, e sabiam que, como eles seguiam Jesus, era possível que essa condenação respingasse neles também. Então ficam com receio. Pedro, talvez porque estava estimulado pelas palavras de incentivo de Jesus, puxou o mestre de lado e falou assim: mestre, isso não vai acontecer com o senhor não, nós não vamos deixar.
Olha que a atitude paternalista de Pedro, né? Nós não vamos deixar isso acontecer, não. Deus tem a misericórdia de ti. O que é isso? E aí nessa hora Jesus fala uma coisa que talvez seja uma das acusações mais duras do Evangelho. Ele fala assim: Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque neste momento você para mim é instrumento de escândalo. Olha, 5 minutos atrás havia incentivado Pedro, agora precisou puxar a orelha dele, porque Pedro estava querendo desviar Jesus da sua missão. E aí então o mestre olha para os outros e fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque naquele tempo, hoje não, né? Mas naquele tempo seguir Jesus era preparar-se para uma morte, e morte de cruz. Mas nós podemos trazer isso para a nossa realidade hoje. Agora, antes da gente entrar no estudo doutrinário dessa frase de Jesus, desse convite, se alguém quiser vir após mim, e é tão bonito isso, gente, porque o convite de Jesus não é obrigatório, né? Se você quiser vir, quando você quiser vir, quando você quiser, não é imposto, não existe nada imposto, nada obrigatório. Mas antes da gente analisar isso à luz da doutrina espírita, é interessante a gente responder algumas perguntas. Por exemplo, Jesus sabia como seria a paixão? Porque ele fala de forma muito detalhada, né? Olha, eu vou padecer na mão dos escribas, dos sacerdotes, eles vão me crucificar, eu serei morto, vou ressuscitar ao 3º dia. Jesus sabe muitos detalhes. Aí a gente pergunta, mas ele sabia esses detalhes da maneira como aconteceu, quase 1 ano antes do evento? Como é que ele sabia, por exemplo, que só os escribas e os sacerdotes estariam na cena da paixão? Porque no texto, se você ler, depois você confere na sua casa, Mateus 16, 13 a 24, Jesus não fala que os fariseus e saduceus estariam na crucificação. E quando você consulta o desfecho da vida de Jesus, realmente os fariseus e saduceus não estão lá. Como é que Jesus sabia que esses 2 grupos não estariam? Sendo que eles começaram o cerco ali contra Jesus na abertura do capítulo 16. Para a maioria dos teólogos que nós pesquisamos, isto é explicado de maneira muito simples. É um recheio tardio, porque os textos foram escritos depois. Jesus nada escreveu, tudo o que existe escrito dos evangelhos foram muitos anos depois de Jesus, e é possível que Mateus, ao escrever esse texto, ele tenha colocado apenas os escribas, os sacerdotes, e excluído os fariseus e saduceus que não estavam na cena da crucificação. Doutrina espírita é ciência, nos leva a pensar, né? Então a gente não precisa ir nem a um extremo nem a outro, nem achar que Jesus sabia todos os detalhes, mas também não achar que ele não sabia mais ou menos o que ia acontecer. Alguma ideia Jesus fazia de como seria, porque ele estava indo contra o poder dominante. Ele havia visto como que João Batista havia morrido por muito menos. Ele lia o pensamento dos seus adversários. Ele conhecia o processo de crucificação dos romanos. Jesus fazia ideia do que ele ia enfrentar, mas daí a conhecer todos os detalhes, nós não precisamos ir a esse extremo. Agora, vocês podem perguntar, ele poderia ter evitado a paixão? Até que poderia. Se ele tivesse maneirado o seu discurso, se tivesse voltado atrás em algumas atitudes, não batendo de frente contra seus adversários, contra o poder dominante, mas isso seria agir como nós agiríamos, com a mentalidade bem humana, bem terra a terra. Jesus não. Jesus é o espírito mais puro que veio à terra, veio incumbido de trazer a revelação do amor, e a vontade de Jesus era fazer a vontade de Deus. Muitas vezes ele falava isso: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então o Cristo, uma vez que ele olha para a cruz, ele não tira mais os olhos dela.
Era necessário ele ir até o fim com sua missão. A vontade de Jesus era fazer e participar daquele processo de forma consciente. Mas aí vocês podem fazer uma última pergunta: era a vontade de Deus tudo aquilo? Tudo aquilo que o mestre passou? Aquela tortura, toda aquela cena violenta que os filmes exploram, aquele festival de sangue, de sofrimento, aquela coroa de espinhos, era a vontade de Deus tudo aquilo? Na verdade não. Era a vontade de Deus, sim, que Jesus fosse obediente até o final, que ele não falhasse em sua missão. O que Deus fez foi aproveitar-se da maldade dos homens, que foi livre-arbítrio dos homens, para glorificar ainda mais a missão terrena de Jesus. Aliás, o que Deus fez com o Cristo, Ele faz comigo e com você todos os dias. Ele aproveita as situações difíceis da nossa vida, as cruzes que nós temos que carregar, de maneira que a gente cresça, que a gente melhore, que a gente amadureça, que a gente eduque os nossos próprios sentimentos. Deus usa as situações difíceis da vida, as situações ruins, os testemunhos, para que a gente amadureça e cresça espiritualmente. Foi isso que Ele fez. Mas antes então da gente ir para o convite de Jesus, tem algumas lições interessantes desse diálogo do Mestre com os discípulos, não é? A primeira delas é a noção da reencarnação. Vocês lembram que quando Jesus pergunta para as pessoas, para os discípulos, quem é que as pessoas dizem que eu sou? Ele fala assim: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas que voltou. Gente, todos esses eram mortos. Elias havia desencarnado 900 anos antes, Jeremias quase 500 anos antes. Para que Jesus fosse um deles que voltou, teria que vir através de que jeito? Da reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas do judaísmo, como faz até hoje, porém com outro nome: a ressurreição da carne. Nós vamos ver dois termos nos evangelhos: a ressurreição dos mortos e a ressurreição da carne. Ressurgir dos mortos é despertar no plano espiritual. A ressurreição da carne é voltar à matéria, é reencarnar, que os judeus conheciam muito bem. E Jesus, que não perdia uma chance de ensinar, nessa hora que eles falaram: olha, mestre, a gente acha que o senhor ou é Jeremias ou Elias que reencarnou. Não era uma chance de Jesus falar assim: mas que bobagem é essa? A reencarnação não existe, a vida é uma só. Ele não perdia a chance de ensinar. Por que não aproveitou essa? Porque Jesus sabia da reencarnação, e ela fazia parte do dia a dia dos judeus da época, como faz até hoje, né? Tempos atrás nós recebemos a visita de um representante comercial no nosso trabalho, um vendedor de sistemas de alarme e segurança, e ele entregou o cartão de visita para nós, e nós identificamos no cantinho a estrela de Davi, que é um dos grandes símbolos do judaísmo, a estrela azul de Davi. E aí, depois da conversa, perguntamos, né: o senhor é descendente de judeus? Sim, eu sou, minha família é descendente de judeus. Mas por que o seu interesse nisso? Disse: não, porque nós gostamos, estudamos, fazemos parte de uma doutrina que é o Espiritismo, que por sua vez também descende do cristianismo e do judaísmo. Falei assim: ah, é verdade? Puxa, que oportunidade, vamos conversar sobre reencarnação? Não foi da gente que partiu, mas foi de um judeu. Interessante isso, né? Para ver como eles entendem esse processo. E até brincou com a gente, falou assim: olha, vocês espíritas se preocupam em provar a reencarnação, a gente não, porque a gente sabe. Nós temos que seguir a Torá, que estabelece 613 mandamentos, e a gente sabe que enquanto nós não conseguirmos cumprir os 613, a gente não chega ao Pai. E para a gente fazer isso, nós vamos precisar de muitos mergulhos na carne, até conseguir atingir esta condição de cumprir todos os mandamentos da lei. Então a reencarnação é um dos dogmas do judaísmo. E o segundo ponto é a presença da mediunidade em Simão Pedro, né? Que Jesus fala assim: olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus quem te revelou.
Isto é, foi uma revelação mediúnica. Você recebeu inspiração do alto para dizer que eu sou o Filho de Deus anunciado pelas Escrituras. Então a gente vê nessa passagem 2 pontos que confirmam a doutrina espírita: a reencarnação e a mediunidade de Pedro. Muito interessante. Mas o nosso objetivo mesmo, meus amigos, é nós conversarmos rapidamente sobre esse convite que Jesus faz aos discípulos. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Gente, é muito lindo isso aqui. A começar por essa palavra aquele. Jesus não usa o termo no plural, meus amigos, ele usa no singular. Aquele que quiser, não aqueles. Por que será? Porque o Evangelho está buscando a mim e a você individualmente. Cada um de nós pode se tornar uma carta viva do Evangelho se nós quisermos, se nós tivermos essa vontade. O Evangelho, na verdade, é a carta da paz que vai mudar a face do planeta, desse planeta que precisa se regenerar da sua condição de mundo de expiação para mundo regenerado. Mas como é que o Evangelho, como uma carta da paz, vai conseguir fazer isso? Não é uma carta de papel, pessoal. Essa carta está escrita dentro do meu e do seu coração. Cada vez que eu resolvo ser alguém melhor dentro de casa, no trabalho, na rua, na fila do banco, cada vez que eu resolvo fingir que não escutei uma ofensa, fazer de conta que não ouvi uma palavra atravessada, que eu resolvo perdoar, que eu resolvo tolerar mais, que eu resolvo compreender um pouco mais, que eu resolvo amar e servir um pouco mais, eu me torno uma carta viva que mudo a realidade à minha volta. Já pensou que você pode ser o embaixador da paz dentro da sua casa? Você ser o instrumento da paz dentro da sua casa? Ou como o Chico gostava de dizer, a estação final da fofoca. Todo mundo está contando uma fofoca, quando chega em você, você fala, não, aqui vai parar esse negócio, não vou passar para frente. Eu sou a estação final da fofoca. A gente não sabe o bem que isso faz. É uma carta viva do Evangelho. Uma pessoa que resolve mudar, ela muda a realidade à sua volta. Gandhi, que não era cristão, dizia: uma pessoa que realiza a bênção do amor em si, neutraliza o ódio de milhões de criaturas. Até na tradição judaica, no capítulo 18 do livro Gênesis, existe uma história muito interessante de uma conversa de Deus com Abraão. Diz que Deus estava muito zangado, porque ele estava vendo os pecados que subiam de Sodoma, uma cidade muito conhecida na tradição bíblica. E Deus teria descido à terra para exterminar Sodoma de uma vez. Só que no meio do caminho ele encontra com Abraão. E Abraão desafia Deus numa pergunta muito interessante, em que ele fala assim: Senhor, mas e se eu encontrar 50 pessoas boas em Sodoma, o Senhor vai destruir a cidade? Olha a estratégia de Abraão. Se eu achar 50 pessoas boas, o Senhor vai destruir a cidade? Ele fala assim: Abraão, mostre-me os 50 e eu pouparei a cidade por amor aos 50. Senhor, me perdoa, mas e se eu achar 5 a menos só? 45. Mostre-me as 45, Abraão, e eu poupo a cidade por amor às 45. Ah, Senhor, não se zangue com seu servo. E se eu achar 40 pessoas de bem? Mostre-me as 40, Abraão, e eu poupo a cidade por amor às 40. E se na verdade forem só 30? Mostre-me as 30 e eu pouparei a cidade por amor às 30. Ah, Senhor, e se por um acaso eu não for tão bem sucedido na minha busca e eu achar apenas 20? Mostre-me as 20 pessoas justas e eu poupo a cidade por amor às 20. Olha, Senhor, eu vou falar uma última vez, não se zangue.
E se eu achar apenas 10 pessoas de bem em Sodoma? Mostre-me as 10, Abraão, e eu poupo a cidade por amor às 10. E a conversa para aí em Gênesis 18. Eu quero crer que Abraão saiu dali pensando, se eu tivesse falado para ele que eu ia achar uma só, ele ia deixar a cidade salva. E isso ficou como uma tradição, uma história, uma referência psicológica que diz assim: uma pessoa que muda, ela muda o destino de muitas outras. Alguém que resolva realizar o Evangelho em si, através do seu esforço no dia a dia, pode mudar a realidade da sua casa, do seu ambiente de trabalho, da sua vida social e por aí vai. É ou não é verdadeiro isso? Se você resolve evitar um xingamento no trânsito, que antes a gente, no trânsito é uma coisa estressante, você sentia aquela vontade de ofender a criatura que cortava a sua frente, que fazia alguma traquinagem. Se você segura isso, você muda muita coisa, muda a realidade à sua volta, evita tantas tragédias por causa de um ato de amor. Então a gente vê aquela pessoa passando, cortando a nossa frente, cometendo um monte de atrocidades no trânsito. Vamos pensar assim: tadinho, deve estar com uma baita dor de barriga, querendo achar um banheiro. Que Deus te abençoe, meu irmão, vá em paz, siga em paz, e que você chegue bem no seu destino. Olha como a gente muda a realidade. Por quê? Porque a gente resolveu mudar, partiu da gente. Então aquele que quiser, é tão bonito isso em Jesus e no Espiritismo, ninguém é obrigado a nada. E esse verbo querer, ele é um verbo muito forte, porque ele fala para nós de uma das maiores potências do Espírito, que é a vontade. É o motor de tudo que a gente faz, pessoal, é a vontade. Paulo, o apóstolo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma página linda, em que ele fala assim: para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta ficar quieto, basta a negligência, basta a inércia. Ou seja, você não quer fazer o mal, fica quieto. Mas para fazer o bem, para fazer alguma coisa boa na sua vida, você precisa ter vontade de fazer, senão não faz. Agora a gente sabe, pedindo licença ao pensamento de Paulo, que ficar quieto para nós também não é bom, porque ficar parado, não fazer o bem, já é em si um grande mal, Eu não sei a maioria daqui de que religião veio. Nós que viemos da religião católica, existia na religião católica uma parábola muito interessante chamada a parábola do muro. Alguém aqui conhece, não? Ninguém? Bom, dos encarnados ninguém conhece, Essa parábola do muro dizia assim: o sujeito estava em cima do muro, e de um lado um monte de anjos chamando ele: vem para cá, vem para cá. E do outro lado, Satanás e um monte de diabinhos ali, não dando a menor bola para ele em cima do muro. E ele olhava para o lado de lá, os anjos toda hora: vem para cá, o céu é bom. Olhava para o lado aqui do inferno, entre aspas, ninguém convidava ele. Ele começou a ficar incomodado com aquilo. Ele falou: mas ninguém me convida do lado de cá, só os anjos? Uma hora ele perdeu a paciência, chamou Satanás, Escuta aqui, meu amigo, o pessoal aqui, os anjos, estão se esforçando, me convidando todo dia para ir para o lado deles. Por que você não me convida para ir para o seu lado? Ele falou assim: você sabia que esse muro aí é meu? Olha que interessante. Ficar em cima do muro para nós já não é mais interessante. É necessário a vontade de fazer o bem, o esforço de seguir o caminho do bem. Vamos tropeçar, vamos cair, vamos. Não viemos prontos à terra, vamos tropeçar, mas o Evangelho está convidando. Se você quiser, vem. É preciso ter o exercício da vontade. Aí ele fala assim, negue a si mesmo, é o segundo convite. Aí é difícil da gente entender, Jesus falando para a gente negar nós mesmos, nessa época em que a gente vê tanta necessidade da autoestima, da valorização da personalidade. Eu vou me negar a mim mesmo?
Ora, Jesus era muito inteligente, ele não podia falar uma coisa que é contra a ciência. É que na verdade ele está falando de algo muito mais sério. Ele está falando de eu negar em mim aquilo que não bate com o Evangelho. Todas aquelas atitudes de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de prepotência, de arrogância, isso eu tenho que negar. Isso eu tenho que ir destruindo aos poucos em mim. Olha o livro dos Espíritos, lei de destruição, entra aí. Destruir essas coisas negativas, negar isso em mim, e superando esse lado negativo. Agora, de outra maneira, ou outra interpretação, nós podemos compreender esse negue a si mesmo como aquela virtude belíssima da abnegação, que é uma das virtudes que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A abnegação é um tipo de desinteresse muito especial, gente, porque o desinteresse é uma coisa que tem limites. Eu posso ser uma pessoa desinteressada, materialmente falando. Estou prestes a aposentar, não tenho mais grandes ambições materiais, quero só curtir meus netinhos, não tenho grandes ambições, sou uma pessoa materialmente desinteressada. Só que se alguém ameaçar o pouco que eu conquistei, sai de baixo. Não é assim? Porque o meu desinteresse tem limites. Agora a abnegação não. O indivíduo abnegado é aquele que é capaz até de interceder por um inimigo. O indivíduo abnegado é aquele que dorme ao lado do leito de um doente e se sujeita a ficar doente, mas nem pensa nisso, porque ele é abnegado. Ele negou os seus interesses pessoais para servir, e é por isso que ele é feliz. Ele encontra a felicidade fazendo a felicidade do outro. Olha que coisa interessante. Nós somos individualidades, meus amigos, mas não podemos ser individualistas demais, pensarmos só em nós e esquecermos do outro, porque é servindo o outro que a gente encontra a felicidade. Aí Jesus vem com um terceiro convite: tome a sua cruz. Puxa, aí fica mais difícil ainda, porque a gente não gosta dessa coisa de cruz. Eu gosto do Jesus que coloca as crianças no colo, que abraça todo mundo, aquele Jesus que fala: vinde a mim os que estão sofrendo, sobrecarregados, eu vou aliviar. Aquele Jesus que transforma água em vinho, então nem se fala, né? A gente gosta desse Jesus, mas desse Jesus que pede para eu carregar cruz no ombro, esse a gente não gosta. Esse tipo de discurso não agrada. Mas nós precisamos começar a compreender que o Evangelho é paz, é esperança, é caridade, é renovação, mas é sobretudo sacrifício, aprendizado, trabalho, serviço. Então eu preciso compreender o que é a cruz na minha vida. Suportar a própria cruz, meus amigos, é nós nos suportarmos como nós somos, com todas as nossas encrencas, com todo o nosso passado, e ir aos poucos diluindo o peso dessa cruz em trabalho, servindo com alegria, promovendo o bem, e ir aos poucos reparando esse passado que às vezes pesa no nosso ombro. Agora, é preciso compreender à luz da doutrina, como diz o espírito de Djalma Montenegro de Farias, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco, muito interessante, onde ele fala assim: existem apenas dois tipos de cruz no mundo. Existe a cruz do Cristo e a cruz da matéria. A cruz do Cristo, ela pesa, dói no ombro, só que depois ela liberta. A cruz da matéria não tem peso nenhum, é uma pena, não pesa nada, só que depois ela te esmaga. A cruz do Cristo chega cheirando doença, dor, testemunho, enfermidade, sacrifício, mas depois tudo perfuma. A cruz da matéria, ela chega perfumada, convidativa, sedutora, só que depois tudo envenena. A gente precisa se perguntar: qual é o tipo de cruz que eu estou carregando? Cuidado, hein? Se ela não estiver pesando nada no seu ombro, pode ser que você está carregando a cruz da matéria e não está nem percebendo. Depois ela vai te esmagar.
Agora, se a tua cruz está pesando, agradeça. Aliás, parabéns se você tem uma cruz no teu ombro, porque a vida está demonstrando para você que você tem força para carregar, que você é capaz de fazer isso, que você já é capaz de cumprir os seus deveres e através desse dever bem cumprido, você se redimir. Então nós precisamos nos perguntar, porque a doutrina espírita é clara, meus amigos. Deus não podendo nos punir por algo que nós não fizemos, se nós sofremos algum mal a gente praticou, alguma encrenca a gente plantou, mas agora nós temos a possibilidade de irmos nos redimindo devagar. O texto de Lucas, que interpreta essa passagem evangélica, ele é muito rico, porque ele fala para a gente assim, carregue a cruz de cada dia. Carrega a tua cruz de cada dia. Porque se eu for ficar pensando na cruz da vida inteira, do que já passou e o que eu ainda tenho que enfrentar pela frente, pode ser que vai dar depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Olha o Deus Pan de novo aí, perturbando a vida da gente. Percebe? A cruz de cada dia é mais do que 24 horas, é a oportunidade do dia, é a oportunidade que aquele dia me dá, de eu me melhorar, de eu ter uma experiência positiva, de eu crescer com aquilo. Muito interessante. O nosso saudoso Richard Simonetti dizia uma coisa curiosa, uma frase dura, mas muito séria. Ele falava que o nosso problema de carregar nossas cruzes é que nos falta humildade, que se nós tivéssemos realmente humildade, a gente não reclamaria das cruzes que a gente carrega, porque a gente sabe que nós construímos cada uma delas, através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Você sabia que nunca nada teve fora do seu controle? Nunca, nada, nenhuma situação da sua vida esteve fora do seu controle, porque sempre as coisas chegaram para você através da sua sintonia, daquilo que você pensava, das escolhas que você fazia, eu e você, todos nós. Nada aconteceu na nossa vida, nenhuma tragédia, nenhuma dificuldade, nenhum problema que não tenha sido necessário para a minha evolução espiritual, que eu tenha escolhido pelo meu processo de sintonia. Olha que interessante. Havia um imperador romano que falava assim: nada acontece ao cavalo que não seja próprio do cavalo, nada acontece ao boi que não seja próprio do boi, nada acontece à tartaruga que não seja próprio da tartaruga. E aí eu penso, nada acontece ao Joaquim que não seja próprio do Joaquim, nada acontece ao Zé Vicente que não seja próprio do Zé Vicente, nada me acontece que não seja próprio à minha necessidade evolutiva. Então as cruzes que eu carrego são bênçãos, se eu sei aproveitar e carregar bem. O nosso problema, pessoal, na verdade, não é a cruz que a gente carrega, é a nossa rebeldia em aceitá-la. Que se a gente aceitasse, tudo mudava. Algum tempo atrás, tem mais ou menos alguns meses, nós começamos a nos corresponder com um presidiário. Uma pessoa que foi pega num grampo telefônico por causa de tráfico de drogas. Um irmão que se perdeu. E na prisão, ele conheceu a doutrina espírita. E recebeu um dos nossos livros e começou a se corresponder conosco. Hoje nós conversamos por carta, que a prisão dele está muito longe. E recentemente, numa de suas últimas cartas, ele me mandou uma mensagem, um trechinho, que ele pegou num livro do Chico, onde ele falava assim, o que mais sofremos, e aqui a gente viu uma coerência com a questão da cruz, né? Não é a cruz que pesa, é a nossa rebeldia em aceitar. Ele diz assim: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superar. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de ver ela chegando. Não é o parente difícil, é a mágoa de ter ele na família.
Olha, não é a cruz que pesa, é a nossa rebeldia em aceitar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer o meu erro. Não é a ingratidão, é a falta de capacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, não é a ofensa, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar. Não é a cruz que pesa, meus amigos, é a nossa rebeldia. Não é a velhice do corpo que pesa, é a paixão pelas aparências. Olha que coisa linda. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que eu crio, desenvolvo e sustento contra mim mesmo. Um presidiário mandou para nós. Descobriu a doutrina espírita na prisão. E esta mensagem chegou na época que nós estávamos preparando essa reflexão. E casou muito bem com essa ideia que a doutrina espírita nos passa, que o que pesa não é a cruz, é a nossa dificuldade de aceitá-lo. Mas por fim, para fecharmos, Jesus faz o último convite: tome a sua cruz e siga-me. E você pensa, nossa, mas segui-lo é o mais difícil, né? É o mais fácil. O mais difícil já passou. O mais difícil foi ter tomado a decisão. Olha lá, aquele que quiser me seguir, tomar essa decisão pelo exercício do meu livre-arbítrio. Eu quis mudar a minha vida. Eu quis ter uma atitude diferente, uma ação positiva na minha vida. Eu quis mudar os meus pensamentos, o meu mundo mental, a forma como eu recebo as ocorrências da vida. Eu quis mudar. Isso é o mais difícil. Renunciei, neguei a mim mesmo, isto é, renunciei a todo tipo de interesse pessoal. Tomei a minha cruz, isso é, aceitei meus deveres e meus encargos. Agora é só seguir. Seguir no nosso ritmo, pessoal. Caiu, levanta. Tropeçou, levanta de novo. É assim que a gente vai seguindo o Cristo. Tem uma palestra belíssima na internet do nosso irmão Simão Pedro de Lima, onde ele analisa essa passagem de Mateus. Ele fala assim: a gente não tem que esperar ficar pronto para seguir Jesus, é seguindo o Cristo que a gente se apronta. Ninguém tem que esperar a perfeição para seguir o Evangelho, é seguindo o Evangelho que nós vamos nos aperfeiçoando, devagar, no nosso ritmo, no nosso jeito de andar, na nossa forma de caminhar. Isso que é bonito. Só para ir fechando, pessoal, há alguns anos nós recebemos a visita de uma expositora, foi fazer uma palestra no centro, falando sobre a humildade. E a nossa irmã veio com tanta joia no corpo, que parecia uma árvore de Natal, coitadinha. Tinha brinco, colar, pulseira, bracelete, tudo que você imaginava. Ela reluzia na tribuna e fez uma palestra sobre a humildade linda. Quando terminou, um dos colegas foi conversar com ela. Falou: olha, minha irmã, muito bonita a sua palestra sobre a humildade, mas da próxima vez podia vir com menos joias. E ela falou assim: meu irmão, se essa palestra fosse há 2 anos atrás, eu vinha com o dobro disso. Eu já estou melhorando, eu estou no meu ritmo de caminhada, estou realizando essa difícil reforma íntima que a doutrina me propõe. Eu vou chegar lá, mas eu preciso da paciência do Mestre comigo. Então ninguém vem à terra pronto, todos nós vamos errar, meus amigos, mas é importante errar, cair, tropeçar, levantar outra vez. Por que é que Jesus escolheu 12 homens simples do povo? Entre tantas razões, para mostrar para nós que eu e você podemos segui-lo também, que ninguém precisa ser especial para seguir o Mestre. É seguindo o Mestre que nós vamos nos tornando pessoas especiais na sociedade. Por isso os Espíritos disseram na questão 625, guia e modelo.
Jesus. Guia que seguimos e modelo que copiamos. É um modelo prático para o dia a dia. O que é que Jesus faria agora, nessa condição de pai que eu tenho que ser, nessa condição de mãe que eu tenho que ser, de amigo, de irmão, de trabalhador da casa espírita? O que Jesus faria no meu lugar? É um modelo prático de aplicabilidade no dia a dia. Por isso, meus amigos, a gente encerra lembrando uma palavrinha de Casimiro Cunha, um poeminha que ele escreveu através das mãos abençoadas de Chico Xavier, onde ele diz assim: se aceitas o próprio dever, por luz que a vida te aponta, trabalhando e abençoando, a servir sem fazer conta, então você abraçou a bênção da própria cruz e está seguindo o seu roteiro de redenção com Jesus. Então que a nossa cruz seja esta bênção de abraçarmos os nossos deveres. Que Jesus nos ilumine, nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Muito obrigado. Muito obrigado.